Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, peregrinos aqui na Basílica da Santíssima Trindade, ou que nos acompanhais através da transmissão televisiva, o Evangelho que hoje escutamos fala-nos da infância espiritual que conduz à plenitude da salvação, porque nos permite colocarmos-nos tranquilamente nos braços de Deus Pai e nele repousarmos, nele colocarmos a nossa vida. Jesus diz que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. E os pastorinhos mostraram-nos que, de facto, essa capacidade de viver a fé de uma maneira simples, terra a terra, concreta, é caminho de salvação. Não é preciso grandes espiritualidades ou grandes teologias, não é preciso irmos para longe à procura de um caminho difícil para a santidade. De facto, a santidade constrói-se numa vida comum, do dia a dia. Na fidelidade a Deus, sim. E aí é que está o verdadeiro caráter heroico da santidade, que é conseguir discernir no dia a dia aquilo que é o extraordinário da nossa salvação, o extraordinário de Deus presente em nós, o extraordinário da graça de Deus que é dada a cada um de nós, em primeiro lugar pelo batismo, mas depois pelos outros sacramentos. A confiança que temos na força dos seus dons e da sua graça. E quando vivemos o tempo da Quaresma, tempo de renovação interior e espiritual, tempo de conversão, maior atenção, de facto, à nossa mudança de vida, é assim que devemos olhar para este projeto de conversão, de maneira simples, querendo fazer o melhor, querendo ser fiéis a Deus e à sua palavra, fiéis a Jesus Cristo, que passou fazendo o bem e que nos aponta o caminho, que é viver como Ele viveu.
viver uma vida muitas vezes escondida, sim. Muitas vezes regular, sem algo de extraordinário, mas uma vida de cumprimento dos deveres, uma vida de oração. E os pastorinhos mostraram-nos que a oração é feita nas atitudes mais simples de ir à igreja para fazer companhia a Jesus, de rezar o terço todos os dias. Deus não nos pede nada de complicado. O que Deus nos pede para a nossa salvação são coisas fáceis de fazer. Para quê? Para que o maior número de pessoas possa realizá-las. Para que toda a gente, mesmo as crianças, possam fazer essa oração, possam oferecer esses sacrifícios pequeninos, de abdicar de uma merenda, de abdicar de horas perdidas nas redes sociais em que não ganhamos nada, em que não aprendemos nada muitas vezes, de abdicar de facto daquilo que nos apetece para cumprirmos o nosso dever. Seja trabalhar, seja estudar, seja obedecer aos pais, seja obedecer aos chefes, aos governantes, fazer o nosso dever e estar atento. Vemos Samuel que, estando ao serviço no templo de Deus, mal ouve chamar, corre logo até Saúl ou Eli para lhe perguntar: aqui estou, o que é preciso? Mesmo durante a noite. Mas o rapazito percebeu de facto qual era o seu dever e queria ajudar, queria colaborar. Se alguém chamava por ele, era porque ele precisava. E era Deus que o chamava, porque de facto precisava dele. Sabemos de facto a vida extraordinária que Samuel teve. Mas começa com este sim que foi dado, com esta atenção que ele deu. A atenção ao próximo, àquilo que ele precisa verdadeiramente. Seja ajudar os pais nas tarefas da casa, seja aproveitar o tempo para estudar, ou seja ser competente no trabalho, responsável pelas tarefas. E eis que é importante ser responsável nas nossas tarefas, quaisquer que elas sejam, pequenas ou grandes. Isso não é importante. O importante é que possamos realizá-las da melhor maneira, sabendo que Deus nunca nos falha com a sua graça, sabendo que Deus nunca nos falta com aquilo que Ele nos dá, que é os seus dons, que nos fazem olhar para as coisas de outra maneira, nos fazem olhar para as tarefas não como uma obrigação ou como uma imposição, mas como uma oportunidade de fazermos o bem, de tornarmos o mundo melhor, de levarmos felicidade àqueles que estão à nossa volta e perceber cada tarefa como um momento de glória ao Senhor. De facto, Jesus diz que os anjos contemplam a face de Deus. Nós queremos também contemplar a face de Deus e contemplamo-la no sorriso daqueles que agradecem ou não o nosso bem. Contemplamos a face de Deus na alegria interior de sabermos que cumprimos o nosso dever em cada momento.